Capítulo 101 Vítimas. Vicente olhou para a entrada de seu prédio com preocupação, notando ali um acólito nível 1. Porém, ao olhar para aquele lugar, viu aquela pessoa cair de cara no chão, e um jovem ruivo coberto de sangue apareceu naquela porta. Rory, Vício. Os dois gritaram os nomes um do outro, todos os inimigos na área já mortos ou inconscientes e incapazes de se ouvir. O que aconteceu aqui, cara? Como tudo começou? Vicente perguntou enquanto continuava onde estava, cansado demais para andar pela área casualmente. Não sei, acabamos de ser atacados. Eu estava treinando quando de repente houve um estrondo e um tremor. Quando percebi que estávamos sob ataque, nossos homens já estavam descarregando suas armas nos inimigos que nos atacavam. Rory disse enquanto passava a mão pela máscara, removendo um pouco do sangue de seus inimigos. Então foi isso. De qualquer forma, esses bastardos são da tirania defiante. Eles provavelmente nos atacaram por causa dos emissários do Sindicato Escarlate. Vicente suspirou derrotado, não tendo escolha senão tomar partido. Ele não fez nada para encorajar tal grupo a atacá-lo. Ele estava disposto a ouvir uma oferta de qualquer pessoa que batesse à sua porta. No entanto, ele foi brutalmente atacado pelo povo da tirania desafiadora e agora perdeu vários de seus homens. Não só isso, mas por causa de um visitante que ele não havia convidado, eles agora se tornariam inimigos mortais do grupo que os atacara. Nesta sociedade, ninguém se importaria se o lado A matasse o lado B, por ter sido atacado em primeiro lugar. Todos sabiam que cada ação tinha uma reação, mas o agressor não se importava com o direito da outra parte de se defender. Se perdessem alguns de seus homens, definitivamente não ficariam parados só porque já era esperado. A vingança governou este mundo. Seria aceitável ficar parado diante de um grupo que ousava não aceitar a opressão dos mais fortes? Claro que não. Pensando nisso enquanto respirava fundo, Vice não pôde deixar de amaldiçoar os dois lados responsáveis por este confronto. Scarlet Syndicate, Defiante Tyrande, isso voltará para você. Eu prometo isso a você. Vicente cerrou os punhos enquanto olhava os corpos na área. Naquele momento, os sobreviventes dentro da casa da família Fuller finalmente deixaram seus postos e vieram ajudar Vicente e Rory. Rory rapidamente ordenou que matassem os homens que acabavam de desmaiar de exaustão ou ferimentos, enquanto a maior parte do grupo recolhia os pertences dos mortos. Às 4 horas da manhã, a rua em frente à sede do grupo estaria completamente esvaziada, com uma fogueira gigante acesa em frente. Eles já haviam matado todos os seus inimigos, então não havia como voltar atrás agora. A tirania desafiadora definitivamente viria atrás deles, então não havia sentido em esconder os corpos ou qualquer outra coisa. Vicente e Rory simplesmente decidiram expor a sua posição contra este grupo e declarar publicamente guerra a esta organização do submundo local. Enquanto este fogo extinguia os corpos dos seus inimigos, Vicente olhou para as chamas e disse: Rory, vá até um dos postos do Sindicato Escarlate. Aceite a proposta anterior e conte a eles o que aconteceu aqui. Você tem certeza disso? Rory olhou para seu amigo. Não temos escolha. Agora ou obteremos a proteção do Sindicato Escarlate ou o pessoal da tirania desafiadora nos matará. Vicente disse com uma expressão feia no rosto. Ele ficou olhando o fogo de dentro de seu prédio, já sem a máscara de antes, mas ainda com as roupas manchadas de sangue e restos mortais. Vamos aproveitar enquanto ainda há tempo para cumprir o acordo anterior. Ajustaremos nossos planos de acordo nos próximos dias. Eu entendo. Esse deve ser o único caminho a percorrer, no entanto. Rory suspirou antes de deixar seu amigo ir diretamente para um dos lugares que Aaron dissera pertencer ao Sindicato Escarlate. Rory nem se preocupou em trocar de roupa. Como alguém com pressa, ele saiu com seu equipamento de combate manchado de sangue. Vicente ficou para trás para guardar a sua propriedade, com medo de uma reação inimiga. Mas enquanto ele estava no escritório no segundo andar do prédio, um de seus homens entrou com uma atualização sobre o que havia acontecido naquela noite.
Chefe, temos os números dos inimigos, nossos membros e os itens que coletamos. Um aprendiz sênior, alto e forte, sem pelos, mas com um grande bigode preto, disse isso com um semblante terrível. Podia-se ver sangue em suas roupas, uma mistura de seu próprio sangue e dos inimigos. Primeiro, fale das nossas perdas, ordenou Vicente, de costas para o homem, ainda olhando para a fogueira diante de sua área. Perdemos 11 homens esta noite. Destes, 8 eram aprendizes júnior e o restante eram aprendizes intermediários. Mas entre os sobreviventes, temos 9 homens gravemente feridos e 7 com ferimentos leves. Alguns precisam de atenção médica urgente. Caso contrário, teremos mais vítimas nas próximas horas. Ele informou, deixando Vicente ainda mais irritado. Um número considerável de seus homens morreu naquela noite. Mas não só isso foi perdido. O prédio foi danificado e precisaria ser reparado. Alguns dos vagões foram completamente destruídos e o grupo teria que substituí-los. Ok, leve 2 dos homens menos feridos aos consultórios dos doutores Doyle e Hill, ordenou Vicente. As clínicas Doyles e Hills funcionavam a qualquer hora do dia e mantinham seus clientes totalmente confidenciais. Eles até visitavam seus clientes no meio da noite e não cobravam preços exorbitantes. Eles eram um dos poucos que podiam servir eficientemente o submundo, sendo a única desvantagem seus métodos peculiares e às vezes perigosos. Mas para pessoas desesperadas que precisavam de cuidados médicos, eram excelentes. O homem fez uma anotação mental e deu a Vice o restante dos resultados antes de partir. Quanto aos inimigos, 26 corpos estão queimando agora, chefe. 8 eram aprendizes sênior que caíram em nossas armas, 14 eram acólitos de nível 1 e o restante eram mágicos de nível 2 que morreram principalmente em suas mãos. Escapar, então todo o grupo que nos atacou desapareceu. Ele disse em um tom de óbvia satisfação com essa parte. Perder seus homens foi ruim. Mas 11 aprendizes morrendo diante de 16 acólitos e 10 aprendizes seniores foram magníficos. Aqueles 11 homens do grupo do Vicente morreram com classe. Era verdade que Vicente e Rory mataram a maioria dessas pessoas mais fortes. Porém, esses homens tiveram sua glória, matando adversários de alto nível e ainda ajudando seus líderes. Esses 26 inimigos não deixaram nenhum item de armazenamento espacial para trás, mas coletamos armas, armaduras e algumas moedas. Coletamos 8 moedas de ouro, 675 moedas de prata e 993 moedas de bronze. Ponto. Fim do capítulo. Capítulo 102 Acordo de Associação. Após informar ao seu líder os valores arrecadados sobre os corpos dos inimigos, o homem que informou Vicente saiu para atender sua ordem de médicos para o grupo. Deixado sozinho em seu escritório, Vicente fez uma cara feia ao sentir dores nas costas. Eu preciso de uma poção de cura. Ele pensou para si mesmo. Infelizmente, a poção que ele tinha não era adequada para aprendizes como ele. Se ele bebesse, mesmo que fosse para curar ou até mesmo fortalecer quem o consumiu, ele poderia até explodir. A quantidade de mana que alguém tinha no corpo era algo muito delicado. Quando alguém ingeria algo que naturalmente abençoaria seu corpo com mana, sempre tinha que estar atento à sua capacidade de absorção. Se absorvessem mais do que podiam, correriam o mesmo risco de aumentar seu cultivo e não aumentar o número de pentagramas mágicos para estabilizar seus poderes. Pensando nisso, Vicente decidiu procurar um alquimista ao amanhecer. Vou usar parte do que reservei para comprar novas armas e conseguir algumas pílulas e poções. Ele reconsiderou seus planos. Com tantos mortos, ele agora tinha mais armas do que cajado. Sua urgência por novos artefatos também diminuiu porque ele começou a estudar forja. Como alguém com vários homens na sua equipa que poderiam avançar um nível ou 2 com recursos, Vicente mudou alguns dos seus planos para aumentar a qualidade das suas forças em vez de apenas aumentar o número de homens ao seu lado. Enquanto Vicente pensava no que fazer com suas economias, a notícia do que havia acontecido com seu grupo já se espalhava pela cidade.
No bordel da sede da Defiant Tyranny, o líder deste grupo criminoso local, um acólito de nível 5, ficou vermelho de raiva quando descobriu que um de seus batalhões havia sido exterminados. Ele nem sabia que o grupo havia entrado em ação até que a notícia de sua destruição chegou até ele há alguns momentos. Para ele, o grupo estava apenas observando essas pessoas, como ele havia ordenado anteriormente. Que diabos! Como isso aconteceu? E como aqueles bastardos fizeram isso? Ele gritou enquanto a mana em seu corpo se solidificava em torno de seus punhos, e as pessoas na sala mantinham distância de seu chefe enquanto a mesa caía no chão. Um aprendiz sênior começou a suar frio e informou seu líder. Chefe, eu estava observando a área mais cedo quando chegou a hora da mudança de turno. O novo líder da vigilância foi informado sobre uma visita do Sindicato Escarlate a essas pessoas e ordenou um ataque depois. Sindicato Escarlate? Um dos capangas de alto escalão do grupo estreitou os olhos. Eles uniram forças com nossos inimigos. Eu não tenho certeza. O aprendiz olhou para o homem de nível 4 que lhe perguntou. Mas houve um contato, e a pessoa que nos substituiu decidiu atacar preventivamente. Não havia como sabermos que eles eram fortes o suficiente para resistir a um ataque de um dos nossos 4 batalhões, esse grupo. Apenas aprendizes? Você está dizendo que perdemos um dos batalhões para tal grupo? O número 2 gritou com raiva, sentindo que isso era um erro terrível. Obviamente, eles não deixariam isso passar despercebido. No entanto, atacar um grupo tão poderoso sem preparação foi um erro inegável. Quais são os talentos mágicos dessas pessoas? O líder perguntou, sabendo que esta era a única explicação aceitável para esta derrota. Não sabemos. Eles escondem suas gemas mágicas com máscaras. O homem rapidamente descreveu o que sabia, nem mesmo conhecendo as habilidades dessas pessoas, pois apenas alguns haviam agido publicamente e mostrado seus poderes até agora. Depois de ouvir por quase 10 minutos, o líder da Defiant Tyranny ordenou. Quero que isso seja resolvido o mais rápido possível. Descubra os talentos dessas pessoas para que possamos atacá-los com tudo o que temos. Eu pessoalmente cortarei a garganta da porra da pessoa por trás desse grupo. Por outro lado, enquanto os 2 médicos solicitados anteriormente por Vice já estavam se mudando para sua sede, Rory já estava no posto do Scarlet Syndicate. Tendo usado o contato anterior para obter acesso à equipe deste posto em uma extremidade do território do Sindicato Escarlate, Rory observava nervosamente as pessoas que o observavam enquanto seu contato chegava a este lugar. As pessoas desse grupo eram bastante hostis. Eles olharam para ele com expressões feias, vendo-o de forma bastante negativa. Mas foi bizarro fazer isso com alguém que cheirava a sangue e tinha várias cicatrizes de batalha em suas roupas. Até os criminosos tinham os seus padrões e não só seriam mais cuidadosos com algumas pessoas, mas também seriam influenciados por más primeiras impressões. Mas a espera de Rory não se prolongaria e logo o homem que vira antes convincente entrou na sala de espera onde estava sendo observado. Vocês se decidiram mais rápido do que eu esperava. O homem entrou na sala sorrindo ao olhar para Rory e entender o que havia acontecido. Deixe-me adivinhar, você foi atacado? Mais ou menos. De qualquer forma, consideramos sua proposta e estamos prontos para levá-la em frente. Ela ainda está de pé, certo? Você disse que teríamos até a noite seguinte para pensar sobre isso. Ainda tenho algumas horas antes do prazo. O homem não disse nada e perguntou. Quem atacou você? A tirania desafiadora. Rory não hesitou. Entendo. O homem estava brincando com um anel em um dos dedos quando ouviu isso e bateu 2 vezes na mesa. Depois de um momento de silêncio, ele disse. Podemos prosseguir com o acordo que propus anteriormente. Mas precisaremos de mais se o seu grupo quiser nossa proteção contra a tirania desafiadora. Que tal 70% dos seus lucros? 55%, disse Rory. 70%, 60%, 70%, 65%. Isso é o melhor que podemos fazer.
Rory ficou um pouco nervoso ao ver que essa pessoa não só havia causado problemas para seu grupo, mas queria cobrá-los para resolver o que haviam criado. Este foi o cúmulo do absurdo. O jovem ruivo disse: se não conseguirmos fazer um acordo, você não ganhará nada. E você vai morrer. O homem loiro sorriu para Rory. Não é tão simples. Podemos correr e nos esconder. Além disso, podemos aumentar nosso nível e contratar mercenários. Seria mais difícil, mas podemos sobreviver por um tempo. Rory disse em tom determinado, sem demonstrar desespero. E se morrermos, você não ganhará nada. Você pode até ter problemas por causa de uma desestabilização local. Ouvi dizer que seu grupo está sendo alvo de vários outros atualmente. Eles ficarão parados se as ações da defiante Tairane causarem desestabilização local. Aspas. Às vezes, grandes conflitos não começaram porque faltava uma faísca para detonar o material explosivo já existente na área. No caso de Milfall, o Scarlet Syndicate era definitivamente o grupo com mais inimigos no momento. Se houvesse alguma instabilidade local, as chances desse material explosivo explodir e prejudicar aquele grupo não eram pequenas. Sendo um grupo que desfrutava de alguns dos seus ganhos recentes, este não era o momento para enfrentarem problemas como uma guerra no seu quintal. Rory e Vicente conheciam a complicada situação dos poderes locais e não ignoravam as consequências do envolvimento com estes grupos. O homem percebeu que Rory não era um ignorante se envolvendo em problemas que não entendia e parou de brincar com o anel em uma das mãos. Muito bem, 65%. Podemos concordar nisso. Com essas palavras, os dois logo elaborariam um acordo mágico rápido e simples, afirmando que o Sindicato Escarlate os apoiaria localmente, enquanto eles lhes dariam 65% dos lucros de suas operações em negócios públicos. Vicente também teria que assinar um acordo com este grupo, então logo após terminar suas conversas ali, Rory rapidamente voltou para o prédio quase destruído com o acordo já assinado por aquele representante. Enquanto rumores surpreendentes começaram a se espalhar nos bairros de Vicente e da Tirania Desafiadora, o acordo com o Sindicato Escarlate já havia sido confirmado ao ser assinado pelos líderes de ambos os lados. Os médicos chamados pelos homens de Vicente já haviam atendido os homens em condições mais preocupantes na propriedade quase destruída. Porém, ainda havia pessoas que precisavam dos cuidados desses médicos por mais tempo. Nem todos poderiam ser tratados apenas com tratamentos médicos e precisavam de medicamentos potentes para se recuperarem totalmente. Vicente e Rory aproveitaram o tempo restante entre as ações noturnas e o amanhecer para recuperar um pouco da condição física. No entanto, ainda machucados pelas batalhas anteriores, que lhes causaram ferimentos difíceis de recuperar com meditação e autocura, eles deixaram a propriedade ao amanhecer e foram em busca de lojas de alquimistas locais. Já era hora de fortalecerem o grupo com algumas drogas. Fim do capítulo. Capítulo 103 Botânica Mágica. Quando pararam em frente a uma loja de alquimia no centro de Milfall, Vicente e Rory estavam vestidos como normalmente estavam quando não estavam comandando sua organização criminosa. Eles entraram na maior loja de alquimia da cidade sem máscaras no rosto e com suas gemas mágicas expostas. Milfall tinha muitas pequenas lojas profissionais de todos os tipos. Existia até um centro comercial no centro da cidade onde vários pequenos comerciantes e profissionais podiam alugar espaços para os seus negócios. Mas esses locais no shopping local, ao contrário de alguns lugares na Terra, eram onde lojas menos prestigiosas instalavam seus locais. Uma boa loja de um especialista renomado não precisaria pagar aluguel por um espaço pequeno em um lugar assim. Teriam uma loja própria numa das principais avenidas da cidade, um espaço amplo e com muitas possibilidades. Os shopping centers deste local destinavam-se a iniciantes e profissionais de nível inferior, como especialistas de primeiro estágio, para exporem suas lojas e serviços. Seria difícil encontrar grandes estabelecimentos dirigidos por alquimistas de terceiro estágio ou superiores em lugares como este em cidades como esta.
Sabendo disso e em busca de itens de boa qualidade, Vicente e Rory escolheram o melhor local da cidade para comprar ou trocar itens alquímicos. A loja mais famosa de Milfal, a Botânica Mágica, tinha de tudo, desde ingredientes, técnicas e feitiços para alquimistas, receitas e até pílulas à venda. Botânica Mágica era a coisa mais próxima que você poderia chegar do que os alquimistas tinham em sua associação, mas sem precisar ser alquimista ou membro da organização. Se você tivesse moedas e paciência, poderia facilmente fazer negócios lá. Como pessoas que sabiam que não tinham tempo a perder, Vicente e Rory não procurariam poupanças tolas procurando o lugar mais barato. Claro, se procurassem em outro lugar, poderiam pagar menos do que deveriam pelos itens desta loja. Mas entenderam que o foco estava no negócio e não em conseguir descontos em profissionais e lojas que teriam que perder tempo conhecendo. Para eles, conseguir mais produtos garantidos com mais rapidez valia a pena pagar um pouco mais. Ao entrarem num grande edifício com um desenho que fez com que Vicente se lembrasse de alguns edifícios históricos da Ásia, sentiu imediatamente uma intensa fragrância medicinal. Ao entrarem neste ambiente perfumado, se depararam com uma grande área sem paredes onde havia um enorme salão de mais de 400 metros quadrados lotado de gente. No centro desta área havia um grande balcão circular onde se viam vários atendentes orientando os clientes. Ao redor deste lugar, havia placas no teto aqui e ali dando instruções, mas vários lugares pequenos, como monumentos. Mas estes não eram monumentos. Aqui e ali havia plantas e artefatos antigos, danificados, mas valiosos pela sua história e classificação. Em certos cantos havia pequenas estantes e mesas com itens à venda. Isto é como uma feira. Vice pensou consigo mesmo enquanto olhava ao redor da área já barulhenta no início do dia. No mundo mágico, as pessoas acordavam muito cedo. Lojas como esta estariam abertas às 8 horas com muitas pessoas indo e vindo. Rory viu alguns dos discípulos da terceira ou quarta geração do dono desta loja que vendia coisas na zona e perguntou a Vicente: "O que exatamente vamos comprar hoje? Todos os nossos homens são aprendizes, então tudo que precisamos deve estar disponível nesta área." O edifício Botânica Mágica tinha 3 níveis. Cada um representava um palco mágico, onde recursos e serviços eram vendidos a pessoas com poder mágico equivalente. Nas laterais deste grande salão havia escadas que levavam aos níveis superiores, mas meros aprendizes como eles não precisariam nem teriam meios para comprar recursos de segundo grau. Mas Rory estava curioso para saber o que seu amigo queria comprar lá. Ele sabia quantas moedas teriam de gastar, mas Vicente tinha a palavra final, não ele. Vicente respondeu ao amigo enquanto observava e caminhava pela área: "Quero gastar no máximo metade de nossas economias. Comprarei algo para curar nossas feridas e recursos para fortalecer nossas fraquezas. No entanto, quero ajudar pelo menos 5 de nossos homens a avançar com o que compramos aqui. Pílulas, poções e recursos de primeiro grau custam em média entre 2.000 e 15.000 moedas de bronze, dependendo do tipo de medicamento, pureza e entrega." Vicente tinha o equivalente a 100.000 moedas de bronze para gastar esta manhã, por isso não pôde ajudar todos os seus homens. Se ele quisesse aumentar a força de seu grupo, teria que se concentrar em alguns de seus homens. Ele não poderia ajudá-los todos ao mesmo tempo. Ele ainda precisava de moedas para manter sua operação funcionando, comprar comida e pagar seus trabalhadores. Vicente sabia que poderia conseguir entre 6 e 30 itens mágicos nesta loja, o que não era suficiente para ajudar todos do seu grupo. Ele avistou o lugar onde um jovem alquimista tinha vários frascos sobre uma mesa e estava sentado lendo um livro. Rory também olhou para o jovem alquimista, que vestia uma das vestes da associação. Ele sentiu um cheiro medicinal que chamou sua atenção. "Este parece um bom alquimista." Vice perguntou enquanto se aproximavam do homem de cabelos castanhos. "O que você tem aqui, amigo? Vejo que há menos pessoas na área interessadas em seus recursos." O homem continuou a ler o seu livro, mas respondeu a Vicente: "Isso é natural. Nem todos estão dispostos a pagar o preço por bons recursos." "Ah,
E o que esses bons recursos fazem? Rory perguntou com um sorriso, vendo que o alquimista estava bastante confiante. O nível de um alquimista não determinava tudo. Assim como havia guerreiros noviços que eram mais fracos que os aprendizes, havia alquimistas de primeiro estágio que eram mais talentosos do que alguns alquimistas de segundo estágio. Um alquimista de primeiro estágio nunca seria capaz de produzir uma pílula de segundo grau por causa da falta de mana em seu corpo. Mas se um alquimista talentoso de primeiro estágio competisse com um alquimista acólito não tão talentoso para produzir uma pílula de primeiro grau, a pessoa de baixo nível poderia produzir uma pílula mais pura e eficiente. A pureza de uma pílula não refletia a mana utilizada em sua produção, mas sim a inteligência em misturar os ingredientes e trazê-los ao seu potencial máximo na mistura. Não bastava ter muita mana ou apenas um pentagrama mágico extra para conseguir isso. Seria preciso ter um conhecimento profundo da alquimia. Este entendimento poderia ser alcançado mesmo em um nível baixo. O alquimista tirou os olhos do livro e olhou para Rory, principalmente para a joia verde na testa da ruiva. Tenho pílulas e poções de vários tipos. Mas todas são de alta pureza, perto de 90%. Quanto mais pura fosse uma pílula ou poção, melhores seriam seus efeitos e menos impurezas se acumulariam no corpo de quem a ingerisse. Pílulas e poções poderiam facilmente aumentar o nível mágico dos seres vivos. Mas isso não veio sem um preço. Ao aceitar este poder, fácil, teríamos que lidar com as consequências do acúmulo de impurezas no corpo, que poderiam variar desde a redução da expectativa de vida até a limitação do progresso futuro. Tais impurezas poderiam ser eliminadas de alguma forma, mas estes não eram processos fáceis ou baratos. Como resultado, a maioria das pessoas teve que ter cuidado com a quantidade de recursos mágicos que consumiam durante suas jornadas. Isto não era tão importante nos níveis iniciais porque a quantidade de energia necessária para avançar era pequena e as impurezas não eram muitas. Mas à medida que alguém progredia nas fileiras mágicas, isso poderia facilmente causar problemas. Portanto, pílulas e poções mais puras tinham um valor maior. Porém, além do dano mais fraco, o efeito principal desse tipo de recurso seria mais forte se fosse mais puro. Dependendo do seu talento, os mágicos poderiam absorver mais ou menos do mesmo recurso. Mas os recursos podem proporcionar mais ou menos benefícios dependendo da sua pureza. A pílula que Rory havia tomado antes era um exemplo disso. Não foi capaz de lhe proporcionar um avanço, mas se fosse mais puro do que era, poderia ter sido diferente. Ao ouvir este alquimista, Vicente ficou mais sério. Aprendizes juniores ou aprendizes sênior só podem consumir pílulas e poções de primeiro grau. Mas um tem uma necessidade totalmente diferente do outro. Portanto, aqueles que estão mais próximos do nível acólito precisam de mais recursos puros de primeiro grau se quiserem avançar. Seus olhos se estreitaram, consciente do que precisava para resolver seus problemas. Preciso de tais recursos para ajudar os aprendizes seniores do meu grupo a se tornarem acólitos. Ele disse ao alquimista: muito bem. Preciso de recursos para ajudar os aprendizes sênior menos talentosos a avançar para o segundo estágio mágico. O que você tem aqui que pode fazer isso? Fim do capítulo. Capítulo 104 Comprimidos e poções. Aprendiz sênior de baixo nível. Quão baixo? O alquimista olhou para Vicente ainda sentado onde estava. Diferentes talentos possuíam diferentes faixas de pureza que eram indicadas para que o consumo fosse afetado como se desejasse. Se alguém com o talento vermelho, o mais baixo de todos, quisesse avançar de aprendiz sênior para noviço nível 1, teria que consumir algo de alta força medicinal e pureza. Assim como havia anestésicos com intensidades diferentes na Terra, havia pílulas, poções e muito mais com características semelhantes, mas com intensidades diferentes no Reino Polaris. Talentos de nível laranja, respondeu Vicente. Então você definitivamente precisa de uma pílula com pureza acima de 80%. O mais adequado para essas pessoas seria uma pílula de medula óssea espiritual, que pode destruir algumas imperfeições que corpos de menos talentos possuem.
A pílula de medula óssea espiritual era uma espécie de recurso que, se comparado aos encontrados na Terra, seria como a morfina entre os analgésicos. Não foi o mais forte na sua categoria, mas extremamente forte no seu propósito. Havia vários graus diferentes dessas pílulas, e pessoas de menor talento geralmente as usavam para abordar avanços. Seus efeitos eram violentos e, uma vez ingeridos, até alteravam algumas das essências dos corpos dos magos que os ingeriam. Ao contrário do que se poderia pensar, não foi uma coisa fácil de fazer, mas sim muito perigosa, que aumentou em 50% a chance de morte durante a promoção do mago. No entanto, os mágicos de baixo talento eram tão ineficientes na absorção da essência medicinal dos recursos que teriam que usar métodos drásticos se quisessem avançar. Vicente e Rory se entreolharam, sabendo que tal pílula estava entre as mais caras que puderam encontrar. Tenho 2 dessas pílulas com 90% de pureza. Posso vender as 2 por 20.000 moedas de bronze. Rory engoliu em seco quando ouviu isso. Isso foi 20% do que eles gastaram hoje. Não existe poção do mesmo tipo? A jovem ruiva perguntou. Pílulas e poções poderiam ser feitas com as mesmas substâncias. No entanto, cada tipo de substância tinha os seus pontos fortes e fracos. As pílulas geralmente tinham efeitos mais duradouros e era preciso meditar para digerir seu poder medicinal. As poções, por outro lado, tinham efeitos mais imediatos e não era preciso fazer muito para se beneficiar delas. No entanto, como as poções eram muito mais simples, eram mais fracas que as pílulas e naturalmente mais baratas. Por causa de seus efeitos mais suaves e rápidos, a maioria das poções existentes eram do tipo recuperação para curar ou restaurar a mana sem qualquer esforço. Não. Alguém com esse nível de talento que tenta avançar para o segundo estágio não conseguirá o que é preciso para avançar em uma tentativa com uma poção. No máximo, eles chegariam mais perto de avançar, mas eu não garanto muito. O alquimista disse. Vicente teve em mente o preço dessas pílulas e perguntou: o que mais você tem aqui? Pense em meu amigo e em mim. O que aqui pode nos ajudar? Precisamos de algo regenerativo e também de progresso. O alquimista olhou para suas testas mais uma vez, depois para os frascos na mesa ao lado dele. Qual é o seu nível? Júnior, intermediário ou sênior? Os 2 jovens em pé estavam escondendo seu cultivo, então não havia como este aprendiz sênior estimar seu cultivo. Somos aprendizes intermediários, respondeu Rory. Nesse caso, acredito que a poção de cura Magia Blood Essence pode reparar danos de baixo e médio nível aos corpos de mágicos do seu nível. Tenho 4 dessas poções. Posso trocar cada uma delas por 3,5 mil moedas de bronze. Ele pegou um dos frascos de comprimidos e disse: para você se aproximar do nível de aprendiz sênior, tenho essa pílula, Lágrima de Crocodilo, com 85% de pureza. A lágrima de crocodilo tinha potência alguns graus menor que a pílula de medula óssea espiritual. Não colocaria seu usuário em risco de morte e simplesmente daria a quem o ingerisse mais essência para tentar um pequeno avanço. Foi uma das opções que os magos usaram no meio de seu estágio mágico para se fortalecerem rapidamente. Lágrima de crocodilo custa 8,5 mil moedas de bronze cada. Vendo a expressão reflexiva em seus rostos, o alquimista fechou os olhos por um momento e fez uma oferta. Se você pegar as 2 pílulas de medula óssea espiritual, 2 lágrimas de crocodilo e 2 essências de sangue mágico, posso lhe dar um pequeno desconto. Que tal 40.000 moedas de bronze? Por vender recursos de maior qualidade, que eram mais caros, esse alquimista tinha menos clientes do que a média. Os clientes que o conheciam sabiam que suas pílulas e poções eram excelentes. Mas como um alquimista de 17 anos, ele ainda tinha um longo caminho a percorrer antes que seu nome fosse conhecido. Se ele tivesse a chance de fazer uma grande venda como essa, faria isso para se livrar desses produtos altamente perecíveis. Pílulas e poções apodreceriam após algumas semanas de produção. Portanto, você não veria frequentemente muitos desses itens disponíveis para entrega imediata.
Mas ao vender seus produtos na loja de seu mestre, esse alquimista geralmente conseguia vender seus produtos antes que apodrecessem. No entanto, ele fabricava apenas os tipos de pílulas mais comuns à venda. Se alguém quiser que ele faça algo especial, é preciso encomendar com antecedência. 40.000, Vicente ouviu esta sugestão e parou para pensar. Com isso, Rory e eu vamos nos recuperar e teremos a chance de aumentar nossa força com 2 de nossos homens. Eu ainda teria 60.000 moedas de bronze para mais negócios. Ok, estou interessado, respondeu Vicente, e o alquimista imediatamente começou a preparar uma caixa de madeira para onde iriam esses recursos. A propósito, se você tiver interesse em contratar meus serviços, eu também faço pílulas e poções personalizadas sob encomenda. Você pode me fornecer os ingredientes para as pílulas e poções de seu interesse e pagar pelos meus serviços no ato da entrega, ou até mesmo pagar-me por todo o custo dos ingredientes e eu mesmo farei todo o trabalho. Ele se anunciou antes de colocar seu contato na caixa. Liam Yang. Vincent leu o nome e endereço do alquimista na caixa. Vicente viu Liam arrumando suas coisas para ir embora enquanto pagava as moedas e se despedia. Muito bem, procurarei você no futuro. Ele e Rory ainda tinham que comprar mais comprimidos, mas não podiam arcar com os altos preços de Liam, mesmo considerando os possíveis descontos que este homem poderia lhes dar. Por outro lado, os outros tipos de pílulas que Liam tinha disponíveis para vender hoje não eram interessantes para eles. Depois de se despedirem dele, voltaram pelo primeiro nível do Botânica Mágica até verem várias pessoas reunidas em torno de uma tenda. Fim do capítulo. Capítulo 105. Ava Oak. Olha, o jovem mestre Simmons está comprando poções para seu servo. Ah, eu adoraria estar no lugar dela. Estar perto dele dia e noite e ainda receber esses presentes. TSK. Alguém com sua aparência nunca conseguiria um lugar ao lado de um nobre tão refinado. Uma jovem ruiva, bem vestida e com belo decote disse isso para algumas das mulheres que se aglomeravam para ver o jovem mais desejável da cidade. O filho mais velho do Visconde Simmons, herdeiro da fortuna da família e considerado o mais talentoso da geração mais jovem local, Marcus Simmons. Aos 16 anos, Marcus já era um acólito nível 3, alguém com talento verde e uma forma mágica incomum. Ele tinha um grande futuro pela frente e, embora já estivesse noivo, muitas mulheres certamente poderiam se beneficiar por estar perto dele. Mesmo que fossem a terceira ou quarta esposa de alguém como ele, muitas mulheres ficariam felizes em estar com ele. Era melhor compartilhar um homem capaz e cheio de qualidades do que ter a exclusividade de um homem comum. Vicente e Rory observaram as muitas mulheres ali presentes, ignorando os comentários dos fãs do Mascus e dos jovens que tinham ciúmes desse loiro na frente de um alquimista de primeiro estágio. Esse é o herdeiro do Visconde. Rory murmurou para seu amigo, observando o homem alto e bonito sorrir enquanto comprava recursos mágicos para o servo aprendiz sênior ao lado dele. Obrigado, jovem mestre. Continuarei trabalhando duro para satisfazê-lo. A mulher ruiva disse com um sorriso no rosto que dizia a todos que ela estava disposta a fazer coisas malucas por esse homem. Vicente observou isso, mas não perdeu tempo se perguntando se os dois estavam tendo algum tipo de romance. Além da multidão, o que mais lhe chamou a atenção foi o aroma medicinal dos produtos do alquimista que servia ao filho do Visconde Simmons. Essas pílulas provavelmente poderiam ajudar meus aprendizes intermediários e seniores a melhorar sua força. Vicente não era alquimista, mas não precisava de o ser para reconhecer a essência medicinal capaz de aumentar a sua força ou a dos seus homens. Por causa disso, ele percebeu cedo que Leon tinha coisas que eram úteis para ele e percebeu que esse outro alquimista também tinha coisas úteis para seu povo. Ignorando a multidão entre ele e o alquimista, ele seguiu em frente, Rory seguindo atrás. Ei, quem são eles? Por que eles estão indo para o jovem mestre Simmons? Alguns jovens próximos murmuraram, enquanto a maioria deles estava a alguma distância de onde Marcus e seu servo estavam.
Mas, além do alquimista na tenda, uma jovem estava ao lado dele, de frente para o servo e o mestre, sorrindo um para o outro enquanto várias pessoas os observavam. Quando pararam na frente da jovem loira ao lado do alquimista, Vice e Rory naturalmente chamaram toda a atenção dos fãs de Marcus e do próprio jovem mestre. Marcus imediatamente olhou para Vice e Rory, duas pessoas que ele nunca tinha visto ou ouvido falar antes. Mas mesmo quando percebeu que eram fora do comum, ele ainda olhou para eles. Quem são esses idiotas? Eles não percebem que estou aqui agora. Vicente apenas acenou com a cabeça para o jovem mestre, reconhecendo que Marcus estava ali, e depois olhou para o alquimista e para a mulher na tenda. Essas pessoas já haviam entregue as compras do jovem mestre Simmons e recebido o pagamento. Percebendo que nenhum dos lados parecia estar no meio de uma conversa, Vicente contou aos dois que estavam na tenda. Olá, estou procurando pílulas e poções para os aprendizes intermediários e senhores de talento de grau laranja. Ao ver a forma mágica de Vicente, a jovem loira ao lado do alquimista franziu a testa e lembrou-se do que ouvira recentemente do irmão mais velho. Formulário de 69, deitado. Ela esqueceu que o filho do Visconde estava ali, e um sorriso se formou em seu rosto. Vicente, é você? Você me conhece? Vicente não a reconheceu, mas pela sua beleza tinha certeza de nunca a ter visto antes. Porém, olhando para aquela jovem que parecia ter a mesma idade que ela, Rory lembrou-se de ter visto alguém que se parecia com ela. Você despertou seus poderes mágicos comigo. Rory disse. Oh, é assim? Vice viu a beldade concordar, mas ela rapidamente se explicou. Eu não conheço você, embora seja verdade que despertei meus poderes com seu amigo. Na verdade, ouvi falar de você pelo meu irmão mais velho, Lucas. Ela disse antes de se apresentar. Meu nome é Ava Oak. Vicente e Rory se lembraram desse nome da conversa com Lucas há alguns dias, lembrando que ele lhes disse para passarem na Oak Supply Store e procurarem por Ava. Eu não esperava encontrar você aqui. A família Oak é parente da Botânica Mágica por acaso? Perguntou Vicente. Marcus riu quando ouviu isso. Claro que são. Botânica Mágica é da família da esposa do patriarca Oak. Vice e Rory sabiam muito sobre alguns assuntos internos dos poderes de Milfal. Mas eles não sabiam de tudo e, claro, não sabiam da situação da família Oak com esta loja. Mas mesmo sendo próximos, a família Oak e a Botânica Mágica não apoiavam uma a outra. A família de Lucas e Ava era pequena comparada a uma loja tão grande. A família por trás da Botânica Mágica abriu espaço para que os jovens da família Oak aprendessem com os discípulos do alquimista dono da loja. Ava estudou com esse alquimista ao seu lado, atuando como sua secretária. Embora ela fosse uma maga e já soubesse fazer algumas poções e pílulas, ela não se comparava a esse aprendiz sênior que estava prestes a se tornar um noviço. Ela precisaria de pelo menos mais alguns anos ao seu lado para atingir o mesmo nível de alquimia que ele tinha agora. Oh, eu não estava familiarizado com isso. Obrigado pela informação, jovem mestre Simmons. Vicente sorriu para Marcus. Então vocês dois já se conhecem. O alquimista sorriu e disse. Tenho algumas coisas que são compatíveis com o que você procura. Por favor, entre e vamos conversar em particular. Ao ouvir isso, Rory e Vicente entraram na tenda enquanto Marcus os observava em silêncio, cerrando os punhos. Que gente chata. Vamos, Harper. Não temos mais nada para fazer aqui. Fim do capítulo. Capítulo 106 Amigo do meu amigo. Entrando na tenda e vendo a multidão diminuir por perto, Vicente e Rory logo ouviram algumas palavras de Ava e do alquimista. Vocês são amigos da família Oak? Conte-me sobre vocês. O alquimista disse que era um dos alunos do patriarca Oak ensinando a irmã de Lucas. Por ser alguém ligado à família Oak, ele naturalmente queria o melhor para a família e para jovens talentos como Ava e Lucas. Vicente então disse. Acho que não posso dizer isso agora. Conheci Lucas enquanto meu amigo Rory e a senhorita Ava despertavam seus poderes mágicos. Depois disso, nos encontramos por acaso e conversamos sobre o futuro.
Lucas e eu temos aptidão para forjar, mas não somos apoiados pelos poderes tradicionais do nosso ofício. Podemos nos tornar amigos, mas ainda não o somos. Este homem gostava de sinceridade e apreciava as palavras deste jovem de cabelos negros. Mas o Sr. Dylan, Vicente está sendo muito modesto. Meu irmão me disse que tem planos para esses dois e que eu deveria ajudá-los se tiver oportunidade. Ava disse em voz baixa para que sua professora temporária pudesse ouvi-la. É assim mesmo? Dylan disse então. Bem, vocês dois certamente terão um bom relacionamento no futuro. Posso sentir isso. Então me diga o que você precisa. Verei como posso ajudá-los. Um amigo de Lucas é meu amigo. Boas conexões fizeram toda a diferença. Não havia necessidade de pedir favores. Ao estar conectado com as pessoas certas, tal pessoa se beneficiaria mesmo sem saber disso. Sendo amigo do Visconde, conseguia-se descontos em quase todas as lojas que frequentava e acesso a eventos que poucos sabiam que existiam. Como diz o ditado, não havia nada melhor do que ser amigo do rei. Por exemplo, Lucas não era alto o suficiente para dar a Vice e Rory acesso a muitas oportunidades. Mas como filho mais velho do patriarca Oak, ele poderia ajudar seus contatos com itens alquimistas através de sua família. Vicente sabia que não tinha o suficiente para recusar certos favores e concordou em ficar devendo um a Lucas. Preciso de itens para ajudar meus homens a subir de nível. Eles não são talentosos, então sinto que preciso de pílulas fortes e com boa pureza. Aprendizes intermediários e seniores, certo? Dylan lembrou-se das palavras de Vicente há alguns momentos. Bem, no momento, só tenho uma pílula que pode ajudar os talentosos aprendizes sênior laranja. Mas tenho várias opções para aprendizes intermediários. Dylan mostrou alguns frascos de comprimidos sobre a mesa, mostrando a Rory e Vicente 8 opções para seus homens em seu nível mágico. A única pílula que tenho para aprendizes sênior é uma noite de glória, 80% pura. Deve ser o suficiente para ajudar um de seus homens se alguém for corajoso o suficiente para tomá-la. Glory Night era o tipo de pílula mais poderoso para magos que queriam avançar com o apoio de uma pílula. Comparado com a pílula de medula óssea espiritual, era 50 vezes mais forte. Como resultado, os perigos desta pílula eram muito maiores para aqueles que a tomavam, e geralmente só era adequada para pessoas de muito baixo talento que enfrentavam um gargalo de cultivo. Já sabendo desta pílula, Vicente não concordou em comprar tal coisa. Seus homens não eram muito talentosos, mas se tivessem tempo, poderiam naturalmente se tornar acólitos. Não havia razão para ele usar tal recurso agora, um item que normalmente não poderia ser encontrado na primeira série porque era atraente e geralmente tinha um nível inicial de segunda série. O nível das pílulas dependia principalmente do nível de mana do seu criador. No entanto, dependendo dos recursos utilizados para criar a pílula, alguns podem até afetar os mais fortes. Em outras palavras, havia itens de primeiro grau que poderiam afetar mágicos de segundo estágio. Não vale a pena correr o risco, murmurou Rory. O alquimista concordou e disse: depende da idade de quem quer avançar e se tornar um acólito. Mas, na verdade, eu evitaria dar esta pílula a uma pessoa jovem ou mesmo de meia idade. O risco de morte seria grande, mas também destruiria a possibilidade dessa pessoa atingir o nível 5 do segundo estágio. Mas depende de você. A escolha é sua e a intenção de tal pessoa. Se você quiser a pílula, posso vendê-la para você por 11.000 moedas de bronze. Esse foi um bom preço. Leon vendeu cada pílula de medula óssea espiritual por 10.000 moedas de bronze, então pagar apenas 11.000 por esta outra foi uma pechincha. Dylan realmente deu um belo desconto aos amigos de Lucas. Infelizmente para Rory e Vicente, eles não tinham moedas para aproveitar essa chance. O preço é perfeito, mas não temos o suficiente para comprar isto só para poupar para o futuro, disse Vicente. O alquimista falou então sobre as 8 pílulas para os aprendizes intermediários. Quanto às outras pílulas, tenho aqui 3 tipos de pílulas para os seus homens mais fracos. São
Ele rapidamente apresentou cada uma delas, dando um preço para cada uma. Um dos 3 tipos custa 6.000, outros 5.000 e os últimos 7.000 moedas de bronze. Depois de ouvir os preços e nomes das pílulas, bem como uma explicação básica dos efeitos daquela de que nunca tinha ouvido falar, Vicente decidiu comprar 6 das 8 pílulas por 36.000 moedas de bronze. Isso lhe deixou o equivalente a 24.000 moedas de bronze, o suficiente para buscar mais recursos para seus homens, que estavam prestes a se tornarem acólitos. Tudo bem, aqui estão eles, disse Ava enquanto entregava a Rory uma caixa com seus comprimidos. Infelizmente, eles não tinham onde armazená-los, então teriam que carregá-los com cuidado até sua propriedade. Após receber as moedas de Vicente, Dylan perguntou: há mais alguma coisa que você precisa, meu jovem? Aproveite agora. Não farei preços tão bons quando você vier até mim no futuro. Quanto tempo e quanto custaria para você fazer pílulas de medula óssea espiritual com pelo menos 80% de pureza? Perguntou Vicente. Leon já havia deixado claro para ele e Rory que ele fazia pílulas sob encomenda, mas pelo que eles entenderam, não só seria mais caro pedir pílulas por hora desse alquimista, mas também demoraria mais. Ao mesmo tempo, eles não podiam esperar muito. O Scarlet Syndicate não os apoiaria 100% do tempo, e certamente havia maneiras de a defiante Tairane dificultar as coisas para seu grupo, mesmo com sua recente afiliação a esse outro grupo. Como tal, Vicente e Rory precisavam adquirir recursos que já estavam disponíveis e só estavam interessados em reunir informações sobre alquimistas confiáveis que pudessem atendê-los em encomendas futuras. Dylan pensou por um momento e respondeu: levaria 3 dias se tivesse os ingredientes e nenhum pedido na frente. Mas já tenho 2 pedidos para os próximos dias, então aconselho você a procurar outro alquimista. Essa foi a botânica mágica. Os profissionais de lá não eram apenas concorrentes tentando roubar clientes de outros alquimistas. Cada acordo feito na loja beneficiava todos os outros alquimistas de lá, porque todos eram, até certo ponto, discípulos de seu dono. Quando se vendia alguma coisa, parte da venda ficava com a botânica mágica e era usada em benefício de todos os lojistas. Em vez de deixar esse jovem procurar outras lojas na cidade, Dylan apontou para um conhecido dele. Vá até o homem de cabelo preto do outro lado da área. Ele deve ter o que você procura. Vendo para onde Dylan estava apontando, Rory imediatamente notou um homem de cabelos pretos parado ao lado de um caldeirão vermelho redondo. Vicente também olhou para esse alquimista, que parecia preparar pílulas enquanto servia seus clientes. Dylan riu e disse: esta é a sua primeira vez aqui, certo? Não se surpreenda. Alguns alquimistas fazem pílulas em público. Nem todos eles se distraem com conversas e pessoas observando-os. Aquele que você vê é um grande alquimista de primeiro estágio que deve avançar em breve e torne-se um acólito. Aproveite, ele não venderá pílulas de primeiro grau por muito tempo. Um praticante de nível superior poderia produzir itens de grau inferior ao seu nível, se quisesse. É claro que produziriam itens de qualidade inferior e de maior qualidade do que produziriam em níveis inferiores, mas poucos o fizeram. Mesmo que pudessem produzir itens de qualidade inferior e de qualidade superior, o custo desses itens ainda seria muito inferior ao preço de itens do mesmo grau do estágio do praticante. Por exemplo, uma pílula de segundo grau pode custar entre 20 e 50 mil moedas de bronze. Assim, profissionais mais qualificados raramente perdem tempo fazendo itens de qualidade inferior. Vicente e Rory ouviram Dylan e se despediram, dizendo que esperavam vê-los no futuro e depois indo até o alquimista. Fim do capítulo. Capítulo 107 Movimentos favoráveis e desfavoráveis. Depois de se despedirem de Ava e Dylan, Vicente e Rory conseguiram comprar mais 2 pílulas do alquimista que o amigo de Lucas havia recomendado. Porém, tiveram que pagar um preço alto pelas 2 pílulas que o homem tinha à disposição. Segundo o homem, não havia outros comprimidos como os que eles queriam na loja no momento. Vicente, que já havia adivinhado isso pelo cheiro medicinal no ar,
aceitou o preço desse homem e pagou 24.000 moedas de bronze pelas 2 pílulas. Feito isso, retornaram à sua propriedade depois de se disfarçarem para que ninguém pudesse rastreá-los em seus movimentos matinais. Chegando à sua propriedade, Vicente e Rory logo distribuíram os itens que acabavam de comprar aos homens que consideravam mais dignos de investimento. Mas nenhuma dessas 12 pessoas foi autorizada a começar imediatamente a tomar os comprimidos que receberam dos seus chefes. Dada a situação problemática do grupo, essas pessoas continuariam a vigiar a propriedade enquanto Vice e Rory se recuperariam e tentariam novos avanços. Eles eram os principais guerreiros, então tinham que estar na melhor forma possível. Pensando nisso, os dois logo beberam as poções que haviam comprado com Leon, percebendo rapidamente os efeitos rápidos e suaves das poções de recuperação. Vicente imediatamente sentiu a dor nas costas passar enquanto bebia sua poção. Não só isso, mas ele também sentiu toda a mana que havia usado anteriormente e que ainda não havia se recuperado totalmente voltar ao normal. Ele se sentiu como um balão vazio voltando ao seu tamanho máximo, explodindo de energia e força explosiva em cada um de seus músculos. Poções de recuperação não apenas regeneravam ferimentos e gastavam mana. Eles também tiveram o efeito colateral de elevar o espírito e aumentar temporariamente a força. Isso era tão interessante que alguns magos usavam poções de vários tipos para aumentar seus atributos antes de uma batalha importante. Até mesmo poções de recuperação eram usadas para esse propósito, caso a pessoa não tivesse o espírito específico e a poção de aprimoramento de atributos. No entanto, este não era um poder do usuário, mas sim uma condição temporária que passaria depois de minutos ou horas, dependendo de quanto se usasse os poderes. Os efeitos positivos das poções foram muito rápidos, e 5 minutos depois de tomar essas 2 poções, Vice e Rory estavam totalmente recuperados e prontos para meditar. Os dois tomaram suas pílulas Crocodile Tear e logo começaram a meditar, tentando se fortalecer e aumentar seu nível de magia. Enquanto Vicente e Rory faziam o seu melhor para se preparar para os desafios futuros, o povo de Defiante Tyranny já tinha aprendido sobre a aliança de seus novos inimigos com o Scarlet Syndicate. Isto iria definitivamente dificultar as suas ações contra estes jovens corajosos que os enfrentaram em legítima defesa na noite anterior. No entanto, isso não significava que este grupo local aceitaria isso e deixaria as coisas como se nada tivesse acontecido. Sendo uma sociedade criminosa local proeminente, a Defiante Tyranny tinha várias maneiras de pressionar o grupo de Vicente e puni-los pelos seus crimes. No momento, eles não buscavam vingança imediata. Um ataque frontal apenas faria com que os membros do Sindicato Escarlate agissem em defesa desses jovens. Eles procuravam opções elusivas, difíceis de combater ou de defender. O submundo tinha seus próprios caminhos. No posto da Guarda Real de Milfal, o comandante trabalhava normalmente, tratando dos assuntos locais que exigiam sua atenção. O trabalho local era simples. Ele tinha que vigiar os nobres, fazer cumprir a lei real e cobrar os impostos que essas famílias nobres e empresas locais deviam à sua majestade. Como mago, pouco do que aconteceu localmente chamou sua atenção ou foi mesmo um problema aos olhos deste soldado experiente. Mas enquanto cumpria sua rotina no escritório da Guarda Real em Milfal, esse homem de repente sentiu uma sombra atrás dele e tirou os olhos de alguns documentos que estava lendo. Ele não se levantou e permaneceu sentado em sua cadeira. Mas ele murmurou em voz baixa: "O que você quer? Este não é um bom lugar para nos comunicarmos. Eu sei, meu grupo tem um problema com um novato. Precisamos da sua ajuda." A sombra disse em voz baixa, fazendo o soldado estreitar os olhos. "Um novato? Você quer minha ajuda por causa de um novato? Você tem certeza disso? Eu só te devo um favor, então não ficarei devendo mais nada se você usar isso para isso." O comandante murmurou. Ele foi um dos magos locais mais fortes. No entanto, ele era apenas um soldado e perdeu para muitos acólitos locais de alto escalão em termos de influência e riqueza. "Não tenho escolha.
Quero bater no bastardo, mesmo que isso signifique perder o último favor que você me deve. Essas pessoas que quero machucar são estranhas. Prefiro não subestimá-las. A voz rouca e sensual disse isso. Muito bem, diga-me quem eles são e encontrarei uma maneira de afetá-los. Mas, como fizemos antes, vou apenas colocá-los em posição para que você faça o trabalho sujo. Isso é tudo que preciso. A voz disse antes de desaparecer. ... Enquanto uns se mudaram para o mal, outros se mudaram para o bem de Vicente. Já ciente do que havia acontecido na sede do grupo mercenário de Vicente, Jacques Peters já se movimentava para cumprir as exigências do jovem de cabelos negros. Ele e seu irmão mais novo haviam sido espancados na noite anterior. Mas a situação deles poderia ter sido muito pior. Considerando que Vicente era forte o suficiente para matar vários acólitos de baixo nível e louco o suficiente para desafiar pessoas poderosas em Milfal, este homem não queria problemas com ele. Jacques rezou para que Defiante Tyranney eliminasse Vicente. Mas até que isso acontecesse, ele não queria mais problemas com aquele jovem maluco. Talvez Vice estivesse destinado às trevas da morte, mas antes de morrer, ele ainda poderia ter várias chances de levar pessoas como Jacques com ele. Com medo disso, Jacques já havia dado ordens ao pessoal de sua família para pagar as moedas semanais que Vice já havia dito que teriam que pagar. Enquanto isso, Brody estava preso em seu próprio quarto, com muito medo de sair de casa depois do que viu na noite anterior. A pessoa de cabelos pretos por trás da máscara de ferro era um monstro. Se ele não tomasse cuidado, poderia perder a cabeça rapidamente. ... A manhã passou rapidamente e logo à tarde em Milfal estava terminando. O território da família Fuller ainda estava intacto e, com os rumores circulando, nenhum novo problema atingiu as tavernas sob a proteção do grupo. Os clientes de Vicente ficaram mais confiantes em sua proposta e passaram a considerar a possibilidade de ampliar os turnos de seus estabelecimentos. A taverna do Zender estava abrindo uma hora depois recentemente, mas depois das últimas notícias, os irmãos já estavam pensando em mantê-la aberta por muito mais tempo. Vicente foi ousado o suficiente para agir contra grupos de acólitos, por isso devia ter as cartas na manga. Afinal, que idiota arriscaria a vida sem um salva-vidas? Por causa de pensamentos como esse, alguns dos comerciantes locais já visitados por Vice ou Rory ficaram mais interessados em ingressar no grupo. Mas alguns ainda queriam ver como este grupo em ascensão nesta parte mais externa de Milfal lidaria com as consequências das suas ações recentes. Eles agiram contra gente grande. Certamente, haveria consequências. Se mostrassem que podiam continuar a crescer e resistir à pressão dos seus inimigos, muitas pessoas estariam finalmente dispostas a fazer acordos para se juntarem ao florescente território de Vicente. Mas enquanto muitos na vizinhança pensavam nele, Vicente estava terminando o cultivo e abrindo os olhos. Infelizmente, ele não sentiu seu nível mágico em um novo nível. Porém, em uma única tarde, ele avançou mais de 60% até o pico de seu nível, aprendiz intermediário. A pílula de Leon não me deu o avanço que eu procurava, mas foi porque só recentemente alcancei meu nível atual. Vicente pensou, considerando o facto de este alquimista não ter tido oportunidade de sentir o seu nível. A pílula que Leon vendeu para Vicente e Rory era para aprendizes intermediários que estavam perto de avançar. Mas com o seu extraordinário talento, Vicente absorveu muito daquela pílula, aumentando não só a densidade de mana no seu corpo, mas também a sua compreensão dos seus dois elementos, terra e relâmpago. Saindo do estado de meditação, ele não hesitou em ativar sua habilidade, fazendo surgir de seu ser um pentagrama vermelho, um pouco maior que antes e em uma tonalidade mais brilhante. No momento em que ele moveu sua manda através de sua gema mágica e sentiu sua habilidade, um sorriso apareceu no rosto de Vicente. Fim do capítulo. Capítulo 108 Progresso. Quando Vicente ativou sua primeira habilidade, imediatamente sentiu todos os metais ao redor do prédio, sentindo mais controle e menos peso em sua consciência.
Quando ele ativou sua habilidade, ele teve que se concentrar em uma determinada quantidade de metais, e se não conseguisse controlar isso, se sentiria pressionado porque havia mais metais ao seu redor do que ele poderia suportar. Mas à medida que foi ficando mais forte, Vicente sentiu que podia controlar cada vez mais metais, e a pressão que sentia daquilo que estava fora do seu controle diminuiu. Este foi um avanço um tanto óbvio para ele depois de aumentar muito sua compreensão e a densidade de mana em seu corpo. Mas, além disso, Vicente sentiu que poderia ir mais longe com feitiços envolvendo os elementos terra e relâmpago. Ele franziu a testa e sentiu a terra ao redor de seu prédio, percebendo que, se quisesse, poderia manipular sutilmente parte das paredes de sua propriedade à vontade. Infelizmente as paredes não eram feitas 100% de terra, então ele não tinha o suficiente para modular esta construção como desejava e assim reparar os diversos danos causados pelos mágicos inimigos. Mas ele sentiu que poderia manipular os elétrons ao seu redor com mais facilidade agora, a ponto de poder até mesmo eletrificar superfícies e objetos não metálicos. Bem, é melhor que nada. Ele desativou sua habilidade e o mana ao seu redor voltou ao normal. Ele pensou que teria que praticar algumas de suas habilidades de forjamento mais tarde para ver como essa melhoria os afetaria. Mas logo Vicente percebeu onde Rory já havia terminado sua meditação e também testou seus poderes. Como esperado, você também não progrediu. Rory sorriu ao olhar para seu amigo. O que você ganhou com a pílula? Perguntou Vicente. Devo ter atingido o nível médio do aprendiz intermediário. Fomos precipitados em não informar ao Leon que havíamos avançado recentemente para tal nível. Sim, Vice concordou, mas isso não importa. Ele não tinha nada que pudesse nos ajudar sem nos machucar. Essa atualização de hoje, pelo menos, não criou muitas impurezas. Rory não discordou e mudou de assunto. E agora, o que fazemos? Protegeremos este posto até amanhã. Enquanto isso, vamos autorizar nossos homens a usarem as pílulas que compramos para eles. Se esses homens se tornassem mais fortes, não poderiam alcançar novos patamares devido à combinação de seus poderes com suas armas. Afinal, essas armas só poderiam resistir ao poder dos aprendizes juniores. Mas se fossem mais fortes, poderiam ver mais, ser mais rápidos e mais resistentes. À medida que avançassem, poderiam se tornar melhores atiradores e, mais importante, ter mais chances de sobreviver aos ataques inimigos. Se um deles avançar e se tornar um acólito, teremos que procurar pentagramas mágicos. Rory lembrou seu amigo. Vicente assentiu, indicando que não havia esquecido. Faremos isso quando avançarmos e nos tornarmos acólitos. Podemos caçar pentagramas mágicos juntos e economizar tempo. Pentagramas mágicos forneciam habilidades, mas também estabilizavam a mana de um mago. Portanto, eles foram cruciais após avanços. Mas não era perigoso não absorver um novo pentagrama logo após um avanço. O que era perigoso era continuar tentando ficar mais forte sem um pentagrama. Então, alguém que se tornasse um acólito de nível 1 poderia ficar sem seu primeiro ou segundo pentagrama mágico até atingir o nível 2. Nesse ponto, eles teriam que parar de tentar ficar mais fortes ou correriam o risco de explodir. Por esse motivo, não era incomum encontrar acólitos de nível 1 com apenas um pentagrama mágico, mesmo que não fosse o ideal. Com isso decidido, Vicente e Rory logo permitiram que os 4 aprendizes sênior e 8 aprendizes intermediários selecionados de seu grupo fossem meditar e consumir as outras pílulas que haviam adquirido anteriormente. Na manhã do dia seguinte, depois de um dia inteiro desde o incidente anterior, o grupo de Vicente e Rory ainda não havia sofrido quaisquer consequências por se defenderem do ataque da defiante Tairane. Pelo contrário, eles descansaram o suficiente durante o dia e, após horas de meditação de seus 12 homens, 10 fizeram avanços. Com os recursos à sua disposição, a maioria deles alcançou as promoções esperadas, sendo 7 tornando-se aprendizes sênior e 3 tornando-se acólitos nível 1. Dos 2 que não conseguiram avançar, um morreu e o outro não aproveitou a oportunidade e ainda era aprendiz intermediário.
Vicente e Rory se arrependeram quando um de seus homens mais fortes morreu tentando avançar, mas isso estava fora de seu controle e eles apenas prometeram aos outros devolver as coisas da pessoa para sua família. Todos aceitaram os riscos. Este foi um acaso entre muitos sucessos, por isso o grupo permaneceu determinado a seguir em frente. Quanto ao sobrevivente fracassado, ele havia sido gravemente ferido na batalha anterior, e o fracasso em avançar aumentou seus ferimentos. Ele ainda não estava fora de perigo e já estava sob observação de um dos médicos que Vicente havia contratado anteriormente para cuidar dos seus homens. No início deste novo dia, Vicente e Rory ainda estavam na sede do seu grupo, bem na frente dos recém-promovidos e de alguns dos outros indivíduos de baixo escalão. Muito bem, estamos mais fortes apesar de termos perdido alguns dos nossos irmãos no dia anterior, disse Vicente aos seus homens com uma expressão solene no rosto. Infelizmente, não temos tempo para lamentar. Agora temos inimigos poderosos que baterão à nossa porta mais cedo ou mais tarde. Concentre-se em ficar mais forte e em nossa operação. À medida que melhoramos nossa posição, mais oportunidades, como as pílulas do dia anterior, aparecerá para os homens mais dedicados. Sim, chefe. Os homens gritaram quase simultaneamente, determinados a vingar os amigos mortos, mas ainda mais determinados a obter oportunidades de progresso. Nenhum deles teve medo da morte do aprendiz sênior que não conseguiu avançar. Esta foi uma grande oportunidade para eles reduzirem sua insignificância neste mundo. Vicente então foi para sua casa enquanto Rory foi cuidar de alguns negócios em nome do grupo. Os homens mais fortes que ficaram para trás logo se dividiram em turnos para proteger este posto, enquanto outros foram providenciar reparos no prédio. Suas defesas foram destruídas e eles tiveram que construir novas barreiras neste lugar. E assim 3 dias se passariam num piscar de olhos, com todos neste grupo trabalhando mais arduamente do que nunca pela sua causa. Fim do capítulo. Capítulo 109 Beleza Azul. Naquela manhã, Vicente recebeu um contato da guilda mercenária local onde seus grupos estavam registrados. Saindo de casa depois do café da manhã com Eve e Nina, ele se dirigiu ao prédio da guilda no centro de Milfal antes de parar em seu quartel-general. Até agora, nada aconteceu com eles, e sua participação no Sindicato Escarlate funcionou bem para a proteção do grupo. Paralelamente, Jax já tinha enviado a sua contribuição semanal ao grupo de Vicente, tendo-lhe enviado no dia anterior 10 moedas de ouro. Esta foi uma surpresa agradável em meio às dificuldades de Vicente. Enquanto caminhava, Vice se perguntava o que fazer com seu grupo após os recentes avanços, mortes e ganhos financeiros. Seu grupo era mais forte e rico, mas também perdeu membros e fez novos inimigos. Preciso recrutar mais homens, ele pensou enquanto caminhava pelas calçadas centrais de Milfal com a máscara no rosto. Atualmente tenho 56 homens na minha família, dos quais apenas 36 estão aqui nesta cidade. Mas isso não é suficiente para proteger Nina, meu quartel-general e meu território. Preciso desesperadamente de mais homens. Ele pensou em trazer mais pessoas da Vila Martel, o que poderia até funcionar para ele proteger as lojas de seus parceiros. Mas não seria de muita utilidade a longo prazo, já que problemas de nível superior provavelmente o atingiriam em breve. Antes, os empresários locais que faziam negócios com Vicente só tinham problemas com pessoas comuns, consumidores problemáticos. Mas com os inimigos que ele estava fazendo, problemas maiores poderiam atingi-los e atingir seus negócios. Vicente sabia como os criminosos pensavam e, a esta altura, diversas ações deveriam estar sendo desenvolvidas contra ele. Esta chamada para a guilda mercenária provavelmente estava relacionada a isso. Eu cuidarei do recrutamento aqui em Milfal, por enquanto, deixe-me ver o que eles estão planejando contra mim. Ele parou por um momento em frente ao prédio da guilda, um lugar que parecia uma grande casa no centro da cidade. Mas havia um símbolo desta guilda, e suas portas estavam sempre abertas para a entrada de mercenários e clientes na propriedade.
Vice dirigiu-se ao local que já havia visitado diversas vezes, chegando rapidamente ao hall de entrada onde havia mesas e cadeiras aqui e ali e muitos indivíduos separados em grupos conversando. Ao contrário da Vila Martel, onde os mercenários se reuniam em um prédio do governo, as coisas eram diferentes em Milfal. A guilda mercenária era grande o suficiente para prestar serviços a centenas de mercenários ali registrados. A caminho da recepção, Vicente viu alguns mercenários que trabalhavam na Vila Martel, mas não falou com ninguém. Talvez eu deva contratar mercenários. Aqueles 2 que me ajudaram quando meus pais morreram podem ser boas opções para tentar atrair para o meu grupo. Vicente pensou antes de parar na recepção desta área. Senhor, mas antes, por favor, por aqui. Um atendente prontamente levou Vicente ao local onde o mestre da guilda o esperava. Ao chegar no escritório dessa pessoa, Vicente viu outras 2 pessoas esperando pelo mestre da guilda na sala de espera e não pôde deixar de encarar a mulher de cabelo azul ao lado de um homem loiro. A mulher usava uma armadura semelhante à do homem loiro, que trazia o símbolo do exército real do reino Saidel. Mas o que chamou a atenção de Vicente não foi que estes 2 mágicos de talento verde fossem membros das forças reais, mas sim a beleza da mulher de cabelo azul. Oh, seu cabelo era da cor do céu, e os seus olhos eram de um brilho brilhante, azul que hipnotizou Vicente. Lindo, Vice murmurou. Ele não era o tipo de homem que elogiava casualmente as mulheres ou flertava em situações comuns. Mas mulheres com cabelos em tons que não existiam naturalmente na Terra chamavam a atenção de Vicente. Ponto. Na Terra, nenhuma pessoa nasceu com cores de cabelo fora do padrão marrom, preto, vermelho e loiro. Mas no reino Polaris havia todos os tipos de variações, como laranja, roxo, verde, azul e até mesmo cabelos coloridos raros. A pigmentação dos olhos seguia as mesmas possibilidades, e esta terráquea não pôde deixar de admirar a beleza daquela mulher de cabelos azuis. Ela ouviu o comentário em voz baixa do estranho e franziu a testa para ele. O que você disse? O homem loiro levantou-se, colocando uma mão na espada em sua cintura. Vicente percebeu seu descuido e sorriu por baixo da máscara. Ele não flertaria com ninguém casualmente, mas como já havia derramado o leite, não fazia sentido recuar. Minha senhora, qual é o seu nome? Não é todo dia que tenho a chance de conhecer alguém tão lindo. Vicente disse em um tom sutilmente diferente. Sempre que ele ou seus homens usavam máscaras, eles mudavam suas vozes com mana para manter suas identidades em segredo. A mulher olhou para a máscara metálica do homem que estava ali para ela e seu colega. Interessante, você está aqui por causa de problemas, mas se atreve a flertar comigo. Você é um tolo ou muito confiante em suas habilidades. Vicente entendeu a atitude da mulher e ignorou o homem que o encarava. Mas quando não notou nenhum anel em um dos dedos da mulher, soube que ela era solteira e não estava noiva de ninguém. No reino Polaris, o costume de noivado e casamento era semelhante ao da Terra. Uma mulher sempre teria um anel único em um dos dedos se estivesse noiva ou casada. Como ela não tinha nada parecido, esse homem não era seu marido ou noivo, e Vicente não se importava se tal acólito de nível 4 gostasse da mulher com quem estava conversando. O jovem de cabelos negros então disse: nenhum dos 2, minha senhora. Não sei por que estou aqui, mas isso não me impede de ficar curioso sobre o nome de uma senhora, não é? Aliás, meu nome é César Mazante. César Mazante era o nome do antigo dom de Vicente na Terra e o nome que ele escolhera usar ao agir em nome de sua família mafiosa. Ela riu da resposta de Vicente. Nova bem, mas isso é tudo que você saberá sobre mim, César. Após suas palavras, a porta do escritório do mestre da guilda se abriu e um homem alto e gordo, sem cabelo na cabeça, apareceu e chamou essas 3 pessoas para seu escritório. Fim do capítulo. Capítulo 110 enquadrado. Ao entrarem no escritório do mestre da guilda, os 3 ficaram em silêncio, com Vicente sorrindo sob a máscara e o loiro olhando para ele com raiva. Nova era uma das capitães mais bonitas do posto do Exército Real de Milfal,
uma mulher na casa dos 20 anos que tinha muitos pretendentes, incluindo este homem loiro, seu colega e superior. Ao ver um criminoso de baixo escalão flertando com a mulher que o fez desistir de todos os outros, Jet não pôde deixar de dobrar o sentimento negativo que já tinha por tal pessoa. Como membro das forças reais, ele já odiava criminosos. Mas Vicente cortejar Nova equivalia a atacá-lo. Infeliz, não sei por que o comandante colocou você na mira, mas agora garanto que você perderá tudo o que tem. Jet pensou consigo mesmo. O mestre da guilda não sabia por que o loiro olhava para Vicente com tanto ódio e decidiu quebrar o silêncio assim que se sentou em sua cadeira. Muito bem, jovem César, chamei você aqui hoje a pedido do Exército Real. Suas operações parecem ter violado as regras locais, então precisamos conversar. Disse o homem gordo, careca, mas muito bem vestido. As leis reais tinham diferentes níveis de intensidade. O exército poderia destruir o grupo de Vicente se tivesse provas de que tal equipa tinha cometido um crime grave, como atacar um nobre ou membro da realeza, conspirar contra o Estado, e assim por diante. Mas apenas os crimes mais graves com provas concretas levaram à ação imediata do exército. Em outras situações, eles tiveram que ser mais cautelosos em suas ações. Embora o exército fosse a força mais significativa do Estado, não poderia punir casualmente sem provas. Não só havia o perigo de membros corruptos agirem contra o bem do Estado com ações rápidas, mas todo o Estado tremeria de medo se isso pudesse acontecer sem investigações. Como poderiam agir os poderes comuns, as famílias, os clãs e os comerciantes se, a qualquer momento, pudessem perder seus bens por motivos frágeis? Para que um Estado funcionasse, até mesmo a força no poder tinha que seguir as regras e ter alguma burocracia antes de punir os civis. Sem isso, seria impossível o funcionamento do Estado e todos rapidamente se oporiam à família real. Justamente por isso Vicente estava lá agora, porque o exército ainda não tinha provas contra ele para agir sem se preocupar com as aparências. Ele entendeu isso e um aviso veio à sua mente. Então alguém importante no exército está contra mim. Meus inimigos provavelmente compraram alguém. O fato de o exército não ter nada sério contra ele no momento não significava que eles nunca teriam algo assim. Vi-se preocupado e disse: duvido muito disso, mestre da guilda. Segui os protocolos convencionais e tive a aprovação de 4 capitães do exército diferentes para minha operação. Leis. Jet disse: não se faça de bobo, César. Essas licenças que você conseguiu não valem nada. Os homens que o aprovaram já estão sob investigação interna por corrupção. Portanto, suas aprovações serão nulas em breve. Realmente, Vicente olhou nos olhos do homem furioso. Não é minha culpa, não somos nós, mercenários, que decidimos quem vai nos credenciar. Esse é um problema do exército. Como posso ser culpado por isso? TSK, você pode falar o quanto quiser. Em um mês, você perderá suas licenças e poderemos colocá-lo fora do mercado se você não nos provar que está operando dentro das regras. O que você quer? Vicente perguntou, desta vez olhando para a linda Nova. Nova disse: precisamos de todos os seus dados. Desde o número de homens em sua operação até contratos com comerciantes locais. Você precisa de provas para distanciar seu grupo do crime de formar um exército não autorizado. Exército não autorizado? Vicente repetiu estas palavras. Como um grupo de mercenários de primeiro estágio poderia ter coragem de fazer isso? Vamos lá, pessoal. Obviamente estou sendo alvo de alguém poderoso pelo que aconteceu recentemente. O mestre da guilda fechou os olhos, sabendo que deveria ser esse o caso. Caso contrário, ninguém acreditaria que um grupo tão pequeno e fraco ousaria formar um exército não autorizado. Formar tal coisa era punível com a morte. Nova também ficou surpresa, mas como oficial do exército recebeu ordem de entrar em contato com Vicente, ela apenas cumpriu as ordens. Vendo todos em silêncio, Vice perguntou: há mais alguma coisa de que estou sendo acusado? Quero me preparar para me defender na corte marcial. O exército real fez cumprir a lei e puniu os infratores.
Mas o tribunal marcial, um braço independente do exército, julgou estes infratores. Para que estas pessoas tenham vindo ter com ele, já devia haver um caso em curso no tribunal marcial local, o único local onde Vicente poderia defender-se e atrasar as ações do exército contra ele. Também temos uma acusação de assassinato contra você, disse Nova com sua voz angelical. Assassinato nas cidades do reino era um crime grave no reino Seidel. No entanto, alguém só poderia ser acusado de homicídio se matasse em circunstâncias especiais. A legítima defesa não era considerada crime. Assassinato? Vicente riu. Isso é um absurdo. Eu só matei inimigos que me atacaram. O exército não encontrará provas contra mim. Temos um corpo, disse Jet, fazendo Vicente olhar para ele. Ele sorriu e perguntou: César, onde você estava 1 hora antes do ataque ao seu prédio? Por que você não estava com seu pessoal no quartel-general? Esta era uma pergunta que Vicente não conseguia responder. Se quisesse manter sua identidade em segredo e proteger Nina do que estava envolvido, não poderia contar que estava em casa praticando suas habilidades na forja. Percebendo o silêncio de Vicente, os três suspeitaram que ele fosse mesmo o culpado. O silêncio não era necessariamente uma confissão, mas ele teria que falar ou provar sua inocência se quisesse se livrar da culpa. Caso contrário, ele poderia ser condenado na corte marcial. Caramba! Esses desgraçados estão me incriminando. Vicente cerrou os punhos de raiva. Não vai ficar assim, tirania desafiadora. Ele se levantou e disse: Eu sou inocente de tudo que você me acusa. Vou provar isso do meu jeito. Falar com você não vai resolver nada, então me despeço de você. Ao sair, o mestre da guilda gritou: César, não seja precipitado. Se você não cooperar, nem eu poderei ajudá-lo e, eventualmente, você nem mesmo poderá ser um mercenário. Nova aconselhou enquanto jogava um pequeno cartão na direção de Vicente. Se mudar de ideia e decidir conversar, venha até nós. Você terá 1 semana para apresentar sua defesa e informações. Depois disso, terá início o julgamento e, em no máximo 1 mês, você poderá perder seu negócio e até ser preso. Vicente guardou o cartão e saiu, sabendo que falar não levaria a lugar nenhum. Mas ele estava duplamente zangado. Os criminosos não devem envolver as forças oficiais nos seus problemas. Malditos covardes! Vou lhe mostrar como os bandidos agem contra seus inimigos. Fim do capítulo. Grandes resultados exigem grandes ambições, Heráclito.